Agradecemos pela abertura musical. Vamos agora passar para a palestra da Vânia. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Felizes com a presença de todos vocês aqui conosco. Hoje nós estamos aqui com a Vânia Mugnato de Vasconcelos. A Vânia é curitibana, mas reside em Jundiaí, São Paulo. Ela é voluntária no Centro Espírita João Batista de Jundiaí, não é isso, Vânia? A Vânia é casada, ela é mãe e ela também é advogada. No meio espírita, ela já é palestrante há 17 anos. Então, ela já tem aí um vasto repertório de falar da doutrina, do evangelho, e também escreve artigos e dá entrevistas com a temática espírita. E hoje ela vai nos agraciar aqui com esse tema que ela preparou para trazer para nós, que é Não Padeça Além do Necessário, que ela vai trabalhar Luz da Gênese. Então, vou passar agora a palavra para a Vânia. Seja bem-vinda, Vânia, e que você possa ser iluminada para trazer o seu trabalho para nós e compartilhar com tantos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui pela primeira vez com os amigos do Nova Era, que eu não tenho oportunidade de conhecer pessoalmente ainda, mas se Deus quiser e permitir, e vocês quiserem, um dia eu vou até vocês para a gente poder se abraçar, porque esse dia vai chegar e nós vamos poder compartilhar momentos e trocar informações pessoalmente, é a minha grande vontade. Muito obrigada pelo convite que vocês fizeram, eu agradeço muito, para mim é uma alegria estar aqui. Eu não sei se eu estou sendo cortada, a impressão minha, né? Mas acho que tá bom assim, né? A imagem? Não, é só para a gente te dizer o seguinte, que já que você mencionou que gostaria de estar aqui presencialmente, já sinta-se convidada. Oba! Assim que for possível, que a situação permitir, né, podermos retornar à normalidade, nós gostaríamos muito que você estivesse aqui presencialmente para estar conosco, trazendo o evangelho de forma presencial. Então já sinta-se convidada desde já. É uma grande alegria, muito obrigada, de verdade. Eu cantei e acabou dando certo, que bom. Obrigada, gente. Pode prosseguir, obrigada. Só uma pequena ressalva, porque a Daniela falou que eu vou trabalhar em cima da Gênese, e realmente eu falei que ia trabalhar em cima da Gênese, mas como eu tinha me dito que preferencialmente às segundas-feiras o tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar o que eu ia falar a partir da Gênese, mas fundamentando em outra obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou trabalhando hoje com os capítulos 3 e 5, e nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema, que no final vocês vão entender por que eu intitulei como Não Padeça Além do Necessário. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que entender o seguinte: nós estamos vivendo num mundo de expiações. Expiações e provas, nós dizemos como espíritas, né? Mas o que é um mundo de expiações? Nós percebemos, como é que nós sabemos, melhor dizendo, que é um mundo de expiações? Nós sabemos que a humanidade tem, em sua grande maioria dos seus indivíduos, superioridade de inteligência, portanto, não é um mundo primitivo, não é um mundo onde nós não temos desenvolvimento intelectual, ao contrário, nós temos. Nós temos muitas qualidades inatas, ou seja, desde o nascimento nós já temos algumas virtudes, o desenvolvimento de alguns valores morais, e temos muitas imperfeições. E essas imperfeições, enquanto as qualidades significam que nós já passamos por aqui ou por outros mundos, ou seja, nós reencarnamos, isso no caso das qualidades que nós já adquirimos, nós também temos no âmbito das imperfeições morais, nós temos um indício de que somos espíritos imperfeitos, grandemente imperfeitos. Bom, na temática do mundo de expiações, existem, segundo a nomenclatura, segundo fala o Evangelho segundo o Espiritismo, e também o Livro dos Espíritos, existem graus de mundos, primitivo, expiações, regeneração, mundos felizes, e dentro de cada grau de mundo, é óbvio que existe nessa escala
níveis, vamos dizer assim. Então, cada mundo, se a gente colocasse o planeta Terra numa alegoria, um desenho de uma escada, vamos dizer assim, quando ele começou a ser um mundo de expiações, saiu de regeneração, ele estava no primeiro degrau. E aí ele vai desenvolvendo, então cada degrau é um pouquinho mais de evolução dentro do mundo de expiações, até chegar no último degrau, que é o próximo degrau será o mundo de regeneração. Então, a Terra, como mundo de expiações, ela é um lugar de exílio. Esse termo é utilizado no Evangelho segundo o Espiritismo como um lugar onde nós somos colocados neste tipo de mundo porque somos rebeldes ainda à lei de Deus. O que significa rebelde? Não fazemos tudo conforme a lei. Nos rebelamos, fazemos tudo de uma forma cheia de imperfeições. Então, por sermos rebeldes e por não sermos mais primitivos e não merecermos ainda estar no mundo feliz, nós passamos por um mundo estilo expiações e provas, onde nós vamos ter que lutar contra duas forças principais: a perversidade, a maldade do próprio ser humano e a dificuldade de lutar contra a natureza, que é inclemente. Vocês sabem que se a gente pode ir na praia e ter uma marolinha, uma ondinha, ou pode vir um tsunami. E assim acontece com o planeta em vários aspectos da sua constituição. Então, a inclemência da natureza é uma força que o ser humano tem que lutar, e ele luta também contra essas imperfeições humanas, que são as perversidades, as maldades que o ser humano ainda comete. E aí nós estamos aqui colocados por Deus para que expiar as faltas, os nossos erros cometidos no pretérito, muitas vezes no pretérito desta própria existência, mas muitas e muitas vezes o acúmulo das nossas faltas de outras encarnações. Porque fomos criados simples e ignorantes, mas nascemos nos planetas para o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento moral. Então, através do trabalho, das dificuldades, das misérias que a vida oferece para nós, nós vamos desenvolvendo. E aí, vamos trabalhando, porque esse é o termo correto, trabalhando até que sejamos merecedores de passar para um outro grau de mundo, um outro nível dentro da escala dos mundos. Bom, é óbvio que o trabalho de lutar contra a maldade dos homens e contra a inclemência da natureza vai acabar exigindo o esforço do ser humano que somos, cada um de nós, o espírito encarnado que cada um de nós é. Então, vai acabar por desenvolver qualidades do coração e qualidades da inteligência. E é uma forma de Deus nos fazer compreender que essas, abre aspas, punições ou esses castigos, na verdade, são corretivos úteis para o nosso progresso. Hoje eu achei bonitinho, um pouco antes de começar a me preparar para estar aqui com vocês, alguém me mandou, em algum grupo, uma imagem dizendo que um padre, eu não reparei nos detalhes, por isso vocês me perdoem, mas um padre teria pedido para as pessoas da sua paróquia que cada um doasse uma cesta básica para os que estão com dificuldades por causa da pandemia, da falta de trabalho, do fica em casa, do desemprego, etc. E mostra uma foto da igreja em que cada lugar tem uma cesta básica, e a igreja estaria, abre aspas também, lotada, mas não de pessoas, de cestas básicas. Então, nós aprendemos a desenvolver não só a nossa inteligência para lidar com as dificuldades, mas também o nosso coração, os nossos valores. Ok, então nós já sabemos que o mundo de expiações é um mundo difícil, um mundo que nos testa, um mundo que nos faz expiar. Lembrando que expiação, grosso modo falando, é o seguinte: eu fiz a maldade e dói no outro, eu não sinto. Como que eu vou saber que aquilo dói no outro? Quando eu sinto. Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa e tenho poder, por exemplo, ou tenho riqueza, por exemplo, eu vou renascer em expiação, me faltando aquilo que eu não doei, sendo humilhada como eu humilhei, e aí isso a gente vai entender como expiação. E aí, com
se tornar também, e dentro do mundo de expiações acontecem muitas provas, que é aquele momento que a gente diz assim, olha, Deus, eu já entendi que está errado, eu não vou fazer mais isso. Então, como eu não vou fazer mais isso, como é que eu vou provar para Deus que eu não faço? Como na escola. A professora ensina, o professor ensina, e aí chega um momento que ele diz assim, nós vamos fazer uma avaliação, você vai passar por determinado teste. E a gente se coloca, através da reencarnação, numa experiência em que nós vamos ter que dizer, eu já não sou mais orgulhoso ou orgulhosa, apesar de ter poder, apesar de ter dinheiro, apesar da minha situação, eu consigo ser humilde, eu consigo ser bondoso, ser generoso, e assim vale para tudo. Qual é o próximo grau dos mundos, a escala dos mundos depois de expiação? Mundos de regeneração. Quem acompanha o meu trabalho como palestrante sabe que uma coisa que eu sempre digo, minha opinião, avaliando o que diz a codificação espírita, nós já estamos na entrada do mundo de regeneração. Ai, Vânia, isso é um absurdo. Como é que você pode falar isso? É claro que nós vivemos num mundo de expiações e provas. Olha quanta maldade, quanta dificuldade da natureza, quanto problema. A gente não vê o bem, não vê a alegria, não tem paz. Como é que você pode dizer que a gente está no mundo de regeneração? Gente, o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. São 157 anos que Kardec compilou, codificou, organizou essa obra. E nessa obra está dizendo que os mundos regeneradores servem de transição, ou seja, de passagem entre mundo de expiação, mundo feliz, e que a Terra está entrando lá atrás, 1864, estava entrando neste tempo, ou seja, apesar do mundo de regeneração ser um mundo de transição, apesar de nós não vermos uma plaquinha na Terra dizendo, olha, mudamos de expiações e provas para a regeneração, ou estamos mudando, ou semana que vem vai acontecer, porque isso não é assim que funciona, nós estamos vendo que o processo de mudança da humanidade, da exigência de mudança da humanidade, nos faz analisar, e até mesmo pela obra espírita, que há 157 anos já te dizia que nós estávamos adentrando num mundo de regeneração. Lembram do exemplo da escadinha que eu dei para o mundo de expiações? Lá atrás, no mundo de expiações, nós passamos por todos os degraus, então nós começamos lá atrás sem muita cultura, sem muito conhecimento, sem muita ciência, sem muita generosidade, sem muito amor, e aí veio Jesus para cá, ensinou um monte de coisa para nós, deu um monte de exemplo, vieram outros missionários, nasceram filosofias e mais filosofias para nos fazer despertar valores morais, a ciência desenvolveu, até mesmo as guerras ajudaram a nossa ciência a desenvolver. E aí a gente começa a perceber que, eu já vou falar com isso um pouquinho mais para frente, como tudo progride. A Terra já chegou no tempo de maturidade dela, de dizer, não, não sou mais um planeta expiatório, eu sou o início, o princípio de um mundo de regeneração. E aí eu posso admitir que, se eu não estou no mundo de regeneração no primeiro degrau, eu estou na entrada. Portas abertas e falta só pular para o lado de lá para que a gente realmente saia, deixe para trás esses milênios de expiação, de sofrimento, de dificuldades. Só que no mundo de regeneração, a gente tem uma ideia falsa muitas vezes, e por isso precisa estudar, tem uma ideia de que, de uma forma milagrosa, o mundo vai parar de ser um mundo de sofrimento, vai parar de ser um mundo de dor, vai parar de ser um mundo com dificuldades, todo mundo vai ser perfeitinho e bom. Lembrem, primeiro degrau, ou portinha aberta. Não. O ser humano, o espírito encarnado, no mundo de regeneração, ainda está sujeito às leis da matéria. Tem corpo, dói, morre, fica doente, tem que comer, tem que agasalhar, tem tudo que nós fazemos hoje. A humanidade também tem que experimentar, viver como nós aqui, sensações, desejos, tem que lutar contra as imperfeições, mas tem uma qualidade que no mundo de regeneração vai acontecendo a olhos vistos conforme passa o tempo. Diminuem as paixões,
Não existe mais paixões desordenadas, essa loucura que a gente vê aqui e que nos escraviza. A inveja, o orgulho, o ódio, são todas paixões, vamos dizer assim, que vão sendo diminuídas. E mais do que isso, apesar da própria obra espírita dizer que ainda existem pessoas, seres com essas características, a maioria já não é assim, já não quer ser assim, já luta contra esses impulsos da alma. Portanto, o exemplo dos bons é melhor. Em vez do exemplo de educar a criança a falar palavrão, matar aula e fazer um monte de desregramentos que a criança às vezes vê dos adultos na TV e na música o tempo todo, ela vai ver outros modelos, outros exemplos. A palavra amor começa a ser gravada na fronte, na testa de todo mundo. Você olha para o outro, você reconhece virtudes. Gente, não é como se Deus abrisse a porta e dissesse assim: Vânia, pessoal da do Nova Era, amigos que estão acompanhando a live, faz o seguinte, dá um passinho, você vai cair no mundo de regeneração, vai dar tudo perfeito. Não, não é isso. Mas começa a haver um processo em que a maioria de nós, cansado da maldade, cansado das dificuldades, cansado de ter que pagar as contas, vai preferir a justiça de Deus, que regula todas as nossas leis, que faz com que as coisas fiquem boas, e preferir Deus, procurar Deus, através de tudo aquilo que se faz de correto. Ou seja, dentro de um mundo de regeneração existe um princípio de felicidade. Só que lembre-se que é uma transição, mundo de expiações para o mundo de felicidade. Então ele é considerado ainda um mundo de regeneração como um mundo onde nós temos provas a sofrer. Então, seja no mundo de expiações, seja no começo, principalmente no começo de um mundo de regeneração, existem provas a sofrer. Só que enquanto não tem as angústias, as dificuldades acerbas, muito complicadas da expiação, que seria o mundo de expiações e provas, no mundo de regeneração a gente já não tem tanto essa angústia, porque existe mais boa vontade. São mundos mais felizes e nós estamos tendo o privilégio de adentrar nesse tipo de mundo, nessa evolução, estamos viajando nessa nave chamada Terra, bem na época em que ela é promovida na escala dos mundos. Então, ok, nós ainda, independente de estarmos lá no finalzinho do mundo de expiações ou bem no comecinho do mundo de regeneração, o fato é que nós temos provas a sofrer aqui, e é essa a intenção que eu tive de trazer esse tema. Porque você está sofrendo e eu estou sofrendo, todo mundo à nossa volta está sofrendo. E a gente tem muitas questões, muitos medos, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ficar desempregado, nós não sabemos o que fazer para que as coisas se corrijam, a gente acha que é dependente dos outros, e é dependente muitas vezes da decisão dos outros, dos políticos, da família, da questão da possibilidade de vivenciar a existência materialmente. Então, tudo isso nós sabemos que estamos vivendo, mas como eu mencionei, os mundos progridem, não só os seres, tudo. Deus não disse assim, vou criar os espíritos e eles serão futuramente, potencialmente anjos de bondade, de conhecimento, de valor moral, mas o cachorrinho fica, o gatinho fica, o jacaré fica, a plantinha fica para trás, e vai ser sempre fauna e flora dos mundos. Não, tudo evolui, tudo progride. Seres animados, seres inanimados. A lei de progresso é para tudo, para todos. Inclusive, e cabe esse inclusive aqui perfeitamente, a destruição. A destruição não é só a destruição da natureza, não, que eu não estou falando de nós fazermos, eu estou falando da destruição natural. A destruição do nosso corpo, seja pela velhice, seja pela doença, seja por uma agressão externa qualquer, como um acidente, tudo
se destrói também como um aspecto da transformação que nos leva a evoluir. Então, tudo aquilo que a gente diz assim, nossa, que horror, que horrível, eu não quero viver isso, me dói, eu tenho medo, tudo isso é para o teu, para o meu, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, gente, tudo que morre, renasce, tudo progride, tudo se transforma. E enquanto nós estamos falando do mundo de expiações, falei do mundo de regeneração e disse que é uma transição para o mundo feliz. Por que frisei isso no começo? Porque os mundos progridem materialmente, enquanto os seres vivos e os seres inanimados, no caso dos inanimados, fica na categoria dos mundos, vamos dizer assim. E os seres vivos, em geral, os animados, vão se desenvolvendo moralmente e intelectualmente. Portanto, todos nós já fomos bem atrasadinhos lá atrás. E se nós olharmos para nós, tivéssemos uma bola de cristal que nos desse uma condição de ver o futuro, veríamos daqui a 300, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 1 milhão de anos, o quanto somos atrasados hoje, apesar da nossa evolução presente deste momento. Como eu disse, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, falou há mais de 157 anos que a Terra tinha chegado no período de transformação. E, de repente, virou esse caos do planeta. Vocês acham que é por acaso, um acidente de percurso? Deus estava cansado, tirou férias e disse assim, sei lá, Anjo Gabriel, cuida aí da Terra, e aí aconteceu um problema e eu acho que não consigo dar conta? Claro que não. Está tudo de acordo. Se nós não vamos pelo amor, por onde vamos para o progresso? Essa frase eu não sei de onde surgiu, sempre disse que era uma frase utilizada no meio espírita, mas já vi muitas pessoas não espíritas falando. O fato é, conhecimento popular, quem não aprende pelo amor, quem não escolhe o amor, quem não escolhe a bondade, a generosidade, as virtudes, vai aprender sofrendo. Por quê? Porque tudo tem consequência, lei de causa e efeito. Então, para a gente passar do mundo de expiações, a Terra, eu entendo que já é mundo de regeneração, lá naquele primeiro passinho, dentro do primeiro degrau. Vocês podem dizer, não, ela está no último passinho, do último degrau de expiação. Irrelevante. O fato é que nós estamos no meio de uma jornada entre dois tipos de escalas, em que o mundo está se transformando para se ajeitar para que a humanidade regenerada, a humanidade que merece estar aqui, não precise ser levada com as suas próximas desencarnações, na hora de reencarnar, para um outro mundo de regeneração. Isso aconteceu muito, tem acontecido, mas hoje nós temos a alegria de dizer, eu não preciso ir embora da Terra para um mundo de regeneração se eu mereço isso, porque eu posso ficar e ajudar a reconstruir a Terra, a curar a Terra. Isso é muito legal. Quem que vai sair daqui já é o contrário. Quem não é bom, quem ainda é maldoso, quem ainda faz tudo errado, quem ainda prefere o erro, não poderá ficar aqui. Apesar de haverem pessoas que permanecerão com imperfeições, a diferenciação entre uns e outros é o quê? A boa vontade. Eu quero mudar. Eu tenho um monte de imperfeições, certamente vocês analisariam e diriam, eu também tenho, mas nós queremos ser diferentes, nós queremos mudar, nós queremos ser melhores. Mas os outros, aí eles não poderão ficar, porque a Terra já não será mundo de expiações, e mesmo que eles mereçam, em vez de voltar para o mundo primitivo, ele pode ter que voltar lá para a metade da evolução de um mundo de expiações. Ele pode ter que voltar lá para os primeiros degraus de um mundo de expiações. Não merece ficar aqui. E aí esse povo vai ser levado. Por que Deus permite que os maus fiquem aqui entre nós? Primeiro, como diz a parábola do joio e do trigo, tem que escolher se é joio ou se é trigo. Como é que escolhe? Frutifica. Significa o que você faz. É o que você fala, é o que você faz que mostra se você é joio ou se você é trigo. Então, nós estamos o tempo todo nas nossas ações, nas nossas decisões, escolhendo se queremos ficar ou queremos partir para um mundo mais atrasado.
Em segundo lugar, porque, como nós podemos frutificar para mostrar o que queremos, na mesma parábola se diz o seguinte: Jesus não mandou arrancar antes que frutificasse. Ele disse: não, espera frutificar para evitar que se arranque o joio no lugar do trigo, se arranque o trigo no lugar do joio. Significa que quando nós erramos, podemos ser classificados como joio, quando na verdade nós queremos acertar, queremos fazer o certo. Então muita gente mais está aqui porque Deus entende que ele ainda pode se transformar em trigo. E a gente vai ter que compreender, vai ter que ajudar, vai ter que rezar, fortalecer e incentivar e exemplificar para que eles se modifiquem também. Ok? Então, nós estamos começando a vivenciar um mundo que vai nos oferecer um pouquinho da amostra da felicidade. A mesma felicidade que Jesus disse que não existe felicidade nesse mundo. E é verdade, a gente não enfrenta. São momentos felizes, mas a felicidade não está conosco. Por quê? Porque a gente ainda não está no mundo de regeneração, não passou para aquele mundo que é um tempo em que nós vamos ter um pouquinho mais de descanso, vamos dizer assim, respirar fundo e dizer, nossa, cansei de estar no mundo de sofrimento que sem pausa, e agora eu consigo parar e desenvolver minha inteligência, mostrar os meus valores morais, isso tudo vai acontecer. Claro, gente, desculpa falar, não vai ser semana que vem, talvez não daqui a 5, nem 10, nem 20, nem 50 anos, eu não sei, nenhum de nós sabe, mas o fato é que teremos cada vez mais perspectivas de proximidade da felicidade nas nossas vidas. O que nos leva a uma outra pontuação para refletir, para reflexão, que é sobre os motivos da nossa resignação. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que Jesus quis dizer com isso? Porque todos nós somos aflitos, então quer dizer que todos seremos consolados? Sim, certamente sim, em algum momento, mas Jesus está querendo indicar que quem sofre receberá compensação, mas quem se resigna, que significa aceita aquilo que não dá para ser mudado, quem entende o sofrimento como um prenúncio de cura das nossas doenças morais, das nossas imperfeições, que esses serão consolados de verdade. Então, todos seremos consolados? Todos, um dia. Mas hoje, ou na fala de Jesus, será consolado aquele que é aflito, mas que se resigna ao que não pode ser mudado, que entende o sofrimento como educativo e que compreende que em algum momento virá a consolação para todos nós. Porque, volta lá para o princípio da nossa conversa, nós estamos num mundo de expiações que mostra pelas nossas imperfeições que nós já que somos cheios de defeitos morais, nossos valores estão corrompidos ainda, que a nossa inteligência mostra que nós já passamos por aqui, não somos espíritos primitivos, e que nós estamos vivenciando as expiações, as dores, as provas, que nos dão a oportunidade não só de perceber onde erramos, compreender que não devemos errar mais, mas mostrar que já mudamos e não queremos mais agir dessa forma. Se nós agirmos com resignação, nós estaremos aceitando as provas, as experiências da vida como processos educativos que nos mostrarão onde estão as virtudes que precisamos desenvolver, onde está a inteligência e como nós podemos utilizá-la, e nós dessa forma vamos poupar a nós mesmos séculos e séculos de sofrimento. Percebam que quando nós falamos de resignação, eu às vezes tenho um medo, um receio, melhor dizendo, de dizer que a pessoa acha que resignar é a mera aceitação da dor. Não, gente, a dor, ela serve para que a gente se mexa. Para parar de sofrer, tem que se mexer. Eu estou sentada em cima de um prego, é claro que eu tenho que levantar e tentar tirar o prego daquele lugar. Agora, se eu não tenho como ficar de pé, se eu não consigo arrancar o prego, o que eu tenho que fazer? Me acomodar da melhor forma possível e entender que aquela dor um dia vai passar e que aquela dor está me ensinando que dói em mim, então dói no outro. Resignar-se é compreender que Deus jamais vai nos torturar, porque Deus não é
maldoso. Ao contrário, imagine isso, um exemplo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos devedores da lei divina, por causa de tantas falhas, por causa de tantas violações às leis naturais. Então, imaginemos que nós somos devedores, grandes devedores, e aí o credor, ou seja, aquele a quem nós temos que pagar as nossas dívidas, chega para nós e diz assim: olha, você deve R$ 1.000 para mim. Você me paga 100, me paga agora, neste pequeno prazo de tempo. Se você me pagar esses 100 dos 1.000 que você me deve, me pagar agora, nessa oportunidade, eu vou perdoar os outros 900. Se alguém fizesse isso com vocês, com as suas dívidas, fizesse isso com as minhas dívidas, eu ia ver um sorrisão deste tamanho, ia dizer assim: puxa, que legal, eu devo 1.000, vou pagar só 100, vou ter um pouco de dificuldade? Vou sofrer um pouquinho? Provavelmente. Eu talvez, sei lá, eu vou ter que me esforçar bastante, mas eu vou fazer, porque eu não posso, eu não consigo agora, eu não quero ter que pagar os outros 900, e ele vai me perdoar. Legal, então eu vou trabalhar muito. Então, quando a gente vê que a vida está nos colocando em experiências expiatórias, para que a gente entenda onde errou e não faça isso de novo. Probatórias, para que a gente mostre que aprendeu com os erros e não vai falhar novamente. Nós, em vez de reclamarmos, deveríamos fazer o quê? Agradecer a Deus. Claro, nenhum de nós, eu acho que tem coragem, né, de dizer assim: Deus, muito obrigado por essa dor e sofrimento, muito obrigado por estar sem emprego, sem dinheiro, doente, com medo de morrer. Não, a gente não faz assim, desta forma, mas a gente tem que dizer: Senhor, muito obrigado por achar que eu já estou pronto para pagar as minhas dívidas. Obrigado por estar reduzindo as minhas dívidas e me perdoar de tudo que eu devo, de tudo que eu fiz, se eu conseguir vencer as dificuldades no momento presente. Então, Jesus, repito, falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele quer dizer o seguinte, gente, paga a sua dívida, o que não estou cobrando agora eu vou perdoar, e vocês estarão livres. Livres de todos os pecados, livres de todas as dívidas, de todas as pendências. Vai poder desenvolver no mundo de regeneração até chegar no mundo de felicidade, que são vários também, de vários graus, mas esses mundos felizes já não têm tantas dificuldades que nós temos nos mundos materiais, que são de primitivos até de regeneração. Agora, cabe lembrar uma coisa muito, mas muito importante, que nós podemos dizer: ok, vou pagar bonitinho essa dívida, só que do outro lado, no outro tempo livre, nós estamos cometendo novos pecados, cometendo novos crimes, errando novamente, deixando que as nossas imperfeições sejam, firam ainda as leis divinas, o nosso próximo e até nós mesmos, quando nós não nos cuidamos. Cada dívida nova será um pagamento novo, uma cobrança nova. Por quê? Porque cada dívida, cada falha, cada erro tem uma consequência. E não é porque nós aceitamos quitar a nossa dívida passada que a nova dívida vai entrar naquele pacote, não. São coisas, renegociamos, entendeu? Quando você vai fazer um financiamento e não consegue pagar, você renegocia a dívida daqui para trás e começa a pagar diferente. Mas a outra dívida nova, você vai pagar daquele jeito que você combinou, vai ter uma consequência. Então, para que nós aceleremos a nossa evolução, nós precisamos evitar novos erros, precisamos evitar novas falhas. A gente vai ter que pagar. E que tipo de falha? Falhas materiais, falhas morais, tudo isso a gente sabe muito bem. Mas nós, às vezes, ou talvez quase sempre, esquece que entre essas falhas, essas faltas que cometemos, essas dívidas novas, existe falta de submissão à vontade de Deus, falta de resignação àquilo que Ele diz nós precisamos viver, e reclamação pelas aflições, pelos sofrimentos, pelas dificuldades que nós estamos vivendo. Porque quando nós temos falta de submissão, falta de resignação e reclamamos, primeiro de tudo, mostra que a gente não está em prova, mostra que a gente está expiando, a gente ainda não entendeu que machuca, então agora está sofrendo, e agora que vamos pensar nisso.
E outra coisa, nós estamos de uma forma direta ou indireta dizendo que Deus é injusto. E por nós criticarmos Deus, que não se melindra, que não é presunçoso, que não é todo assim, ele me criticou, não é isso, é simplesmente a lei dele violada, nós acabamos perdendo os benefícios do sofrimento. Qual é o benefício do sofrimento? Entender que ele é um processo educativo. Ai, que professora chata, deu uma aula chata, 10 aulas chatas, agora vem uma prova mais chata ainda. Vai lá e faz de qualquer jeito, porque não estudou direito, não caprichou, não prestou atenção nas aulas na hora de fazer a prova, falha, não aproveitou. Quando nós pegamos a professora chata com as aulas chatas, dizemos assim, bom, se eu conseguir caprichar nessas aulas, prestar atenção, estudar direitinho, no dia da prova eu me livro disso, acabou. Mas quando a gente não capricha, gente, tem que repetir. Então a gente não pode ficar só lamuriando porque a vida está difícil. Então somos nós, sim, seres humanos, que podemos diminuir ou aumentar os nossos próprios sofrimentos, aproveitar melhor as expiações para que elas já sejam utilizadas como provas e não precisemos expiar agora e provar depois. Dá para fazer tudo num pacote só. Como? Colocando o nosso olhar para a nossa experiência terrena de fora de nós. Não olho mais com os olhos da Vânia neste corpo, eu olho com o olhar do espírito Vânia, olhando de fora, olhando para a minha vida, dizendo: nossa, a Vânia está vivendo uma experiência material e ela é um espírito, vivendo uma experiência espiritual ao mesmo tempo nesta condição de encarnada. Todos nós devemos fazer isso, porque quando a gente olha que tem sentido, a gente veio de algum lugar, passa por isso por alguma razão e vai para algum outro lugar, e este lugar depende de como nós agimos e reagimos na existência, o nosso ponto de vista vai fazer com que a nossa experiência passe mais rápida. Ok, são 50 anos, continua sendo 50 anos, mas pega aí um copo de água e segura assim, e fica lá dizendo, ai, que é levinho, é levinho. Se você começar a olhar a mão e aceitar que aquilo pesa, que cansa, e ficar, daqui a pouco você não aguenta mais. A vida é assim, a gente vai ter que encarar a vida como uma experiência educativa. Se vocês prestaram atenção, eu falei isso no mínimo 3 ou 4 vezes até agora. Então, a vida corpórea, ela é uma oportunidade de nós aprendermos com os nossos erros, corrigirmos os nossos erros, nos transformarmos em seres melhores e merecermos ficar aqui no mundo de regeneração que descortinou-se para nós, porque o nosso planeta, materialmente, a nave mãe que nós vivemos está pronto, só falta a humanidade querer. Agora, gente, a gente não sabe de verdade quantos maus existem aqui. Vocês sabem que os maus fazem muito barulho. E os bons, olhem lá depois. Pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Pergunta 932, Kardec pergunta por que frequentemente os maus dominam e os espíritos não são bonzinhos, eles são delicados. Eles dizem, porque os bons são tímidos. Olha que elogio até, né? Mas não é tímido, não, é covarde, nós somos covardes. Porque ele quis dizer o seguinte, quando os bons quiserem, eles preponderarão. Você quer, eu quero, então por que a gente não faz barulho? Não o barulho vazio, o barulho que atrapalha, mas o barulho que chama atenção. Nunca tenha vergonha de dizer que é espírita, nunca tenha vergonha de provar que é cristão, nunca tenha vergonha e medo de enfrentar as dificuldades, de exemplificar, de estender a mão, de dar um sorriso, de ensinar, de corrigir seus erros, de pedir desculpa, de perdoar, e, enfim, todas as coisas que nós precisamos fazer para mostrar que a bondade vale a pena. Mas a gente ainda está acovardado e nunca houve tanta covardia, na minha humilde opinião, quanto aquilo que nós estamos passando hoje, porque as pessoas deixaram de viver para existir. O medo, e não a prudência, e não o cuidado, mas o medo nos impede de lutar para solucionar todos os problemas que a gente deixou juntar e que agora tem que enfrentar para merecer ficar na terra regenerada. Portanto, gente, nós temos que moderar os nossos desejos humanos, temos que nos encorajar, temos que dar uma importância menor para a questão material e inclui a vida material. Veja, lei de conservação tem que respeitar e cuidar do corpo, tem que respeitar e cuidar da saúde, mas
em algum momento não vai dar e a gente vai embora com isso aqui se deteriorando, concordam? Então, vamos dar o valor certo às coisas. O que é mais importante? Salvar o corpo e perder a vida espiritual, a evolução? Não, é o contrário. E aí nós vamos nos acalmando, vamos nos resignando, vamos tornando úteis os nossos comportamentos e as nossas condutas, procurando a saúde do corpo físico, procurando manter e desenvolver a saúde moral, a saúde espiritual da alma que somos, deixando para lá aquilo que atormenta, que é a inveja, os ciúmes, a ambição, o ódio e outros sentimentos negativos, e aí a gente vai entrar naquela decisão de bem ou mal sofrer. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai se encaminhando para o final, fala sobre o bem ou mal sofrer. Por quê? Porque Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Quem é aflito? Eu. Todo mundo aqui, se eu perguntasse, diria: não, eu se vivo uma aflição. Eu também vivo aflições. Isso não quer dizer que Jesus falou que são bem-aventurados eu e vocês se nós não vivemos as aflições da forma correta. Jesus se referia aos que sofrem bem, que aceitam o processo educativo da dor, que se transformam com a dor, que se modificam com a dor, que devolvem ao mundo, quando recebem dor, devolvem amor, devolvem virtudes, devolvem trabalho, qualidades. O desânimo, gente, é uma falta perante a lei de Deus. Nós temos que rezar muito por nós, para nossa força e nossa coragem, rezar pelas pessoas à nossa volta, pelo nosso estado, cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, porque as nossas preces se somarão às preces de todos que querem essa regeneração cada vez mais rápida. Existem milhões e milhões e milhões de espíritos, tenho certeza, tem 4 ou 5 vezes mais espíritos do que os encarnados na Terra, então tem milhões de espíritos trabalhando para a nossa evolução, só que a fé que vai fazer com que a gente ore, que nós vibremos pelo bem de todos nós, pela salvação moral e espiritual e pela nossa saúde física para continuar nessa luta, é que tem que ter confiança na bondade de Deus. A fé que nos é exigida é de confiança na bondade de Deus, lembrando que não tem fardo pesado que eu não carregue, que eu não esteja experimentando. Tem um fardo nas tuas costas? Acredite, você testou antes que era esse o fardo que você podia carregar. Lembrem-se, esse também é um exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o militar é convocado para a guerra, ele não gosta de ficar no acampamento, ele gosta de ir para a frente da batalha, porque somente é promovido quando ele mostra serviço. Vamos dar um outro exemplo. O estagiário, ele gosta de ficar sentado na cadeirinha lá do lado da mesa do chefe sem fazer nada? Ah, que legal, né? Estou recebendo para não fazer nada aqui. Não, ele quer que o chefe dele dê trabalho, não importa o grau de dificuldade. Porque quando ele trabalha, o chefe dele vê que ele merece ser contratado, ele merece ser promovido. E é assim que nós temos que encarar a nossa vida. Nós temos que desejar os desafios que podemos vencer. E nós podemos vencer os desafios que estamos vivendo hoje, para que nós possamos merecer estar, permanecer na Terra, já não mais como um mundo de expiações, mas como um mundo regenerado. Nós estamos, sim, como aflitos, mas que sejamos os aflitos que sofrem bem, que vivenciam bem, que nós provemos nossa fé, a firmeza moral que nós estamos desenvolvendo, a perseverança no bem, a submissão, a resignação à vontade de Deus, aquilo que não pode ser mudado, porque tudo aquilo que nós passarmos agora, por mais difíceis que a gente ache que está sendo, tudo isso vai fazer com que a gente não padeça além do necessário, que nós não soframos além daquilo que é preciso, que a gente não aumente as nossas dívidas e que nós consigamos de verdade, de fato, fazer parte de um mundo regenerado. Esse mundo regenerado vai chegar aqui para nós todo quebrado, muita coisa para construir, para reconstruir, mas eu e vocês, todos nós na Terra temos condições de sermos os obreiros do Senhor nesse planeta e vai ser muito bom. Eu, particularmente, não vejo a hora de dizer, eu fiquei, eu mereci, eu consegui, agora eu vou terminar de
desenvolver minha evolução na Terra, mundo de regenerações. E dessa forma, eu convido vocês a darem uma olhada lá na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que sobre o capítulo 3 e o capítulo 5, que vai falar tudo que eu disse, muito melhor explicado, inclusive. E eu agradeço mais uma vez, de verdade, por estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada.